Olá, amigos, eu sou Vinícius Lousada e sejam bem-vindos a mais um programa Inteligência Espiritual. Vamos conversar um pouco sobre o papel das religiões no mundo que nós vivemos. No nosso livro Inteligência Espiritual, nos propomos a seguinte reflexão. A vivência da espiritualidade, enfim, promove a aprendizagem da virtude. Essa disposição da criatura à manifestação do bem, por pensamentos, palavras e atos, gerando-lhe um estado de plenitude que influencia positivamente a todos com os quais convive. Em suas ações locais, o sujeito virtuoso gera benefícios globais para a grande família humana, no sentido da paz e da fraternidade universal. Quando nós vamos meditar sobre o papel das religiões, nós vamos perceber que em todas elas há um apelo para o amor e para a prática do bem. O que há em comum em qualquer perspectiva religiosa saudável é justamente o convite à virtude. O convite para que a criatura, ao entronizar os valores espirituais que recolhe da sua escola religiosa, viva pautada de maneira a praticar o bem. Porque virtude, na sua razão de ser, é uma disposição natural para o bem, que nós somos capazes de desenvolver, pelo fato que nós somos seres perfectíveis. Aliás, à luz do pensamento espírita, nós somos seres espirituais vinculados a uma experiência reencarnatória com esse objetivo, de nos tornarmos criaturas melhores, de avançarmos naquelas duas asas referidas com muita maestria pelo Espírito Emmanuel na obra O Consolador, psicografada por Chico Xavier. Amor e sabedoria, as duas asas que nos compete desenvolver e equilibrar, para que rumemos à plenitude espiritual. Não é outro papel da religião ante ao seu profitente, ao seu adepto, espiritualizá-lo, torná-lo criatura melhor, seja ele budista, espírita, umbandista, muçulmano, seja a crença que ele estiver vinculado, até mesmo a experiência de viver uma espiritualidade plural ou de uma não crença específica, onde se busca uma espiritualidade que alguns vão chamar de laica ou livre. De qualquer forma, a experiência com a transcendência deverá conduzir a criatura à amorosidade, a uma bem-querença para com o outro e com os demais seres da vida. Mas se tratando das religiões, quando elas vão nos convidar ao desenvolvimento do que há de nós em melhor, cabe a cada qual recolher das suas lições, da sua ética, um código de conduta que possa fazer com que, orientado nele, o indivíduo desenvolva a capacidade de amar. Porque a religião sem amor é pseudo-religião. A religião sem amor conduz ao fanatismo, ao fundamentalismo e às expressões odiernas de tanto ódio e intolerância que ainda vemos vigorar na Terra, onde alguém se propõe a amar a Deus com uma mão e com a outra apedrejar o próximo, a adorar o Criador em determinado momento da sua semana, do seu dia, e a detestar o seu próximo em algumas horas, seja nas redes sociais, seja na convivência, seja no espaço público em contato fortuito. É uma contradição tremenda. Alguém se propor a uma vivência religiosa e não ser capaz de dialogar com o diferente, de acolher o outro na sua perspectiva, de entender, enfim, que não há um caminho único para a salvação. Aliás, Allan Kardec, na sua proposta ética moral,
em que ele vai desenvolver o pensamento do Espírito da Verdade, estabelece no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Quando nós vamos estudar com Emmanuel o tema da salvação, ainda na obra O Consolador, o benfeitor espiritual, através das mãos luminosas de Chico Xavier, vai nos dizer que salvação, no contexto do Espiritismo, vai nos remeter à ideia de iluminação. Salvar-se é livrar-se da treva interior, dessa treva da ignorância, da injustiça, do desamor. Então, em termos de religião, a salvação é esse processo de autoiluminação, portanto, de autoeducação que nós vamos estruturando a partir do momento em que a ética da religião que professamos ilumina a nossa consciência e enternece o nosso coração. Daí que, fora da caridade não há salvação, é o caminho que todas as religiões podem adotar ou qualquer pessoa pode adotar, porque não é exclusivista, não é fora dessa ou daquela religião, é fora da prática do bem, não há salvação. Não há iluminação interior senão pela experiência do amor. Aliás, lembramos o poeta libanês Khalil Gibran, em um livro chamado Mensagens Espirituais, que pôde propor que nós só podemos amar a Deus se nós amamos as criaturas de Deus. Portanto, a proposta que nos parece coerente com a origem das religiões, a sua origem divina, seja a religião que for, na sua orientação a mais saudável possível, é que nós venhamos a amar uns aos outros. Aliás, aquele grande mandamento preconizado por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A experiência religiosa, portanto, para ser verdadeira, tem que nos conduzir a uma transcendência que esteja embebida de profundo amor ao próximo. A verdadeira religião está no amor. O processo de iluminação da criatura está no amor. Amando, sendo leal, como um dia anotou o Espírito Samson em O Evangelho segundo o Espiritismo, sendo probo, fiéis, conscienciosos em fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fizessem, é a expressão máxima do amor, é a expressão verdadeira de uma religiosidade ou de uma espiritualidade profunda. Aí nós superamos o rótulo religioso para experienciar esse processo de espiritualização que a religião pode nos conduzir quando nós buscamos aplicar a nós próprios os seus preceitos. E nós podemos ter, portanto, uma ferramenta, um indicador de avaliação, o quanto a nossa religião tem sido proveitosa em nossa vida. Nós podemos nos perguntar, ao cabo de uma semana, de algumas décadas, de uma vida dedicados a essa ou aquela expressão religiosa, temos nos tornado uma criatura melhor? Somos melhores pais, cidadãos, trabalhadores? Somos criaturas que co-criamos um mundo de paz? Nos corresponsabilizamos pela transformação de nossa ordem planetária para a fraternidade universal? Se a cada dia estamos imbuídos de melhores propósitos e nos dispomos a servir o outro a fim de levar paz e felicidade às criaturas, com pequenos gestos de gentileza e fraternidade, com certeza a nossa religião, seja qual for, está cumprindo o seu papel em nosso coração, edificando o reino de Deus na terra a partir da nossa própria intimidade. Espero vocês até o nosso próximo programa.